Bem, pessoal, estamos retornando com mais uma edição do programa Caro ou Coroa. Hoje recebendo a visita à distância, né? A gente fala visita, mas presente no nosso Caro e Coroa. Hoje ele é internacional, direto de Fátima, Portugal, com o nosso amigo Marcos Pérez. Tudo bem, Marcos? Tudo Estamos jóia. voltando aí com força total? Aqui em Portugal a gente fala força. Ah, é assim, é? É, Força. Então, aqui, quando você lembrar de algumas palavrinhas, você pode falar para o pessoal já, para o pessoal saber, né? aqui o vamos em frente é força. Não fala vamos em frente, é força? Não, é força. 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 Tá certo. A sua religião? Eu sou católico, Apostólico romano. Praticante. apostólico romano. Já fui. Hoje não sou muito, não. Apesar que hoje as pessoas oram ou rezam em casa, ainda mais você está numa cidade privilegiada, né? É só você andar um Para pouquinho. você ter uma ideia, Hum. Mário, nos meus dias de folga, eu vou até o santuário e lá o santuário tem terço o dia inteiro rezado, né? Uma capela que é toda feita de vidro, que fica em frente à igreja antiga, né, do santuário, e tem o texto direto lá. Então termina, começa outro, e às vezes em vários idiomas. E eu, quando vou para lá, eu sempre acabo rezando um texto e faço as minhas orações. Mas aqui, depois do Covid, bagunçou muito a questão dos horários, né? E, e eu tenho um problema bravo no joelho, sabe? Pra, Até para me ajoelhar é complicado, para andar também. E isso foi me afastando, né? Então, é por isso que hoje eu não tenho mais a mesma assiduidade que eu tinha antigamente, É, não. mas pelo que você está falando, você é praticante, né? Volta e meia você vai lá, vai fazer a sua oração, Ah, senta lá, bom, né? se for ver por esse ângulo, sim. Não é verdade? É isso que é Se for por importante. esse ângulo. As pessoas que a gente pode ajudar, a gente ajuda, se não puder estar fora, já é uma grande coisa, né? E você é assim também, né? Eu acho que isso é importante, E aqui porque... é muito gostoso, Mário, Hum, porque, desculpe, pode falar. porque eles mantêm muitas tradições que no Brasil acabaram, né, dentro da igreja. Então, você aqui ainda ouve canto gregoriano, que, por sinal, eu participei de um coral em que meu pai, junto com outros colegas dele de seminário, né, que meu pai foi seminarista, montaram, e eu tive a oportunidade de aprender a cantar gregoriano e a ler em tetagrama, nem eram notas musicais, era uma notação que dava dinâmica na música, porque a notação musical começou com o Guido d'Arezzo na Idade Moderna, e o gregoriano veio lá do começo da Idade Média, né? E então você tem esse prazer de entrar na igreja, ouvir gregoriano, ouvir órgão de tubo. Aqui tem concertos de órgão de tubo. Eu me lembro que uma vez eu vendo uma reportagem, eu trabalhava no projeto cultural da Universidade Católica, e eu vendo uma reportagem sobre uma pessoa que era especializada em consertar órgãos de tubos. Era uma coisa que vinha de pai para filho, e essa pessoa morava em Jundiaí. E aí eu conversando com o pró-reitor, se a gente conseguiria um jeito de consertar o órgão de tubo da igreja do Imbaré, né? Que eu tive a felicidade de tocar algumas vezes lá. E o som do órgão de tubo é uma coisa assim mágica, né? É um som maravilhoso. E só a igreja do Imbaré, aqui em Santos, é que tem. E os cupins estavam acabando com ele naquela oportunidade, né? E já não funcionava. E aí eu perguntei se haveria possibilidade de eu fazer um orçamento, ir atrás dessa pessoa que consertava e tudo mais, a gente ia atrás de patrocínio e tal, e ele me deu carta branca para correr atrás, para ver quanto é que era o custo disso, né? E essa pessoa reconstruía as peças, inclusive, Que deixava o órgão. beleza. É, era neto de alemães, sabe? Aí eu fui a Jundiaí, fui atrás desse sujeito, eu entrei em contato com a emissora para saber o endereço dele, me apresentei e tudo mais, e consegui localizá-lo e fui conversar com ele. Isso tudo com o meu combustível, com o meu dinheiro.
E eu falei com, na época, o vigário do Embaré. Eu queria deixar um especialista dar uma olhada, só uma olhada, né? Já foi um custo para conseguir essa autorização e para ele fazer um orçamento. Aí ele fez um orçamento, aí eu tinha que correr atrás da aprovação e bolar algum plano de que aquilo tudo tivesse algum retorno para a universidade. Então eu bolei uma temporada, né, que tem em vários lugares, né, e principalmente aqui na Europa tem bastante, de festival de órgão de tubo, né, onde vários musicistas se apresentam tocando o órgão de tubo. E aí ele fez um orçamento que nem ficou tão fora do normal assim, era um valor razoável que dava para se pagar e ele facilitava e tudo mais. E eu não sei por que cargas d'água o vigário não quis. Uma coisa que ele não ia gastar nem um tostão. Ele não quis porque aí a universidade, claro, ia ter que criar um festival para poder o pessoal participar. Isso da mídia espontânea, é toda tem que ganhar. De algum lado tem que se ganhar, né? Ganhava-se com marketing. O vigário não quis, que achava uma bobagem gastar aquele dinheiro, que aquilo era melhor dar para os pobres e tal, quer dizer, uma visão bem curta e pequena, né? E, infelizmente, eu nem sei o que aconteceu desse órgão aí que poderia estar funcionando até hoje. Provavelmente virou pó, só tem os tubos, né? Por causa dessa ignorância, né? Então, aliás, é um assunto que a gente vai abordar, que é a parte cultural, que eu me envolvi bastante, e era uma área que eu gostava muito, muito mesmo, até por causa da influência dos meus pais, e que a gente tem muitas decepções, né? Porque a cultura é vista como se fosse um vaso de flores. Entendeu? Quando interessa, põe na sala, quando não interessa, tira. E o pessoal não entende o verdadeiro valor de tudo isso, principalmente político, né? Então, bom, mas eu É tudo estou por à disposição. conveniência, né? É tudo por É conveniência. tudo por conveniência. Não, É, não tem ninguém que isso daí, valorize isso a cultura daí, pelo que ela é. e não muda, né? Eu acho que hoje está Não. pior ainda. Porque agora Ah, nós tá, já com estamos certeza. falando da sua profissão, que eu acho muito importante, né? Mas essa conveniência não muda, né, aqui no Brasil, né? Não muda, não muda. Né? As pessoas elas só veem o lado delas. É primeiro elas, segundo elas, terceiro elas. Então, por esse motivo que a gente valoriza quando a gente vê algum político, eu não quero saber partido, eu não quero saber nome. Eu quero que as pessoas ajudem as pessoas. A É. nossa, a nossa, Primeiro que seja uma pessoa decente, né? sim, sim, Primeiramente, né? com certeza, com É. certeza. Então, é o que nós tínhamos falado antes do nosso social aqui em Santos. Todo esse pessoal, eu nunca vi o Gonzaga. Se você vê hoje, você vai falar, Marinho, o negócio tá terrível, porque às vezes é até perigoso as meninas ou os casais ficarem andando. Porque é embaixo da CIA, embaixo da Marquise do outro lado, uma série de coisas, né? E hoje você já sabe que o nosso policiamento realmente é extensivo, ele é forte, pelo menos em Santos. São Vicente não é tanto, né? Infelizmente. Mas aqui em Santos tem as câmeras na praia toda, então tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Federal. Então todo esse pessoal acompanha. Então na região da praia fica mais difícil o assalto, eles assaltarem, né? Então está acontecendo mais pelo lado do Embaré. Aquelas ruas ali, algumas ruas que não tem tanto policiamento, né? Mas Então, você vê que tristeza, né, Mário? Isso foi um dos motivos pelos quais eu resolvi vir embora, porque aqui não existe isso, não existe. E você não sabe como isso é como se tirasse um peso das costas. Você não é culpado se você tem uma aliança, se você tem uma correntinha, se você não é tratado como se fosse culpado e o bandido tivesse a razão de estar tirando da tua mão. é, Então, e, entende e é um essas pobre, coisas. né? Quem faz isso é um pobre de espírito, né? Porque ele pode É, ficar milionário amanhã, mas ele continua sendo tem. pobre de espírito. Tirar uma Mas, aliança, hoje, né? mas Mário, hoje em dia, ninguém. Eu não tenho aqui dados para
dizer isso categoricamente, mas a maioria é tudo ligado ao tráfico. Quer dizer, o cara rouba para gastar com droga. Quer dizer, não é nem para dizer que é porque está com fome ou porque vai levar dinheiro para casa. Não, não é tudo por conta do vício, da droga, que tomou conta também aí do país de uma maneira que é avassaladora, né? E são intocáveis, né? Quer dizer, não se pode nem mais subir o morro para ir atrás deles. Quer dizer, o negócio está feio, né? É um dos motivos que você acabou se transferindo, né, se mudando para Portugal. E não só você, Ah, como vários brasileiros, você sabe disso. sim. Vários brasileiros. A oportunidade surge, quando surge uma oportunidade, dá tudo certo, então a pessoa não tem nada o que perder. É, É só coisa positiva, né? é. Pelo menos Você vê, você. Pelo menos, recentemente chegou um colega meu de faculdade até, hum, que trabalhamos juntos uma época, veio para cá também com a esposa, e o filho vai vir também. Está para vir um outro colega, daqui a pouco eu vou reunir o pessoal da faculdade aqui. daqui a Está pouco eu todo vou fazer mundo o cara vindo e para cá. coroa daí, meu. Vamos fazer Eles o. ligam para mim, escuta, como é que está a situação aí? Eu falei, É. vem para cá, meu. É, o importante é isso. Agora, eu acho que nós recebemos, pelo menos o que você que pode me posicionar, nós recebemos nesses anos todos melhores os portugueses do que os portugueses receberam os brasileiros, ou é impressão minha? Nesses anos Olha, aí. Porque quando os portugueses vieram eu, para cá, estava uma crise aí na Europa, né? Principalmente após a Segunda Guerra, lógico. O Brasil sempre teve de braços abertos. E muitos portugueses que vieram para cá se realizaram profissionalmente, financeiramente, é, não é verdade? a diferença talvez esteja na história, né? Nós, como fomos descobertos e colonizados por eles, nós não nos estranhamos tanto. Tanto é que aqui eu me sinto como se estivesse na Santos da década de 50, 60, onde o bairro que eu vivia, o que mais tinha era português e espanhol, e muito napolitano também. Então, ia num bar, numa padaria, era um português. Qualquer lugar que a gente ia era um português. Então, a gente, de certa forma, a gente foi acostumado com os portugueses ao nosso lado. Contrário senso, não. Eles não foram acostumados conosco aqui. Talvez aí seja um pouco a diferença. Mas dizer que eles não recebem o brasileiro de braços abertos, acho que também é um pouco de exagero. É como eu lhe falei, depende de quem vem, né? Olha, outro dia eu estava lendo, em Lisboa, inventaram um tipo chupacabra aqui, que é aquele lance que põe no caixa eletrônico, né? Que É. aqui chama-se banco, É. o pessoal pegar o código do cartão, etc. E tal. Bom, aqui a polícia não brinca, né? Prenderam todo mundo. Eram 6 pessoas, todos brasileiros. Meu Deus do Todos céu. brasileiros. Agora, eu te pergunto, eles estão roubando por quê? Porque são excluídos da sociedade? Porque estão passando fome? Como é que eles conseguiram a passagem de avião para vir para cá? Que normalmente os caras não são cidadãos, não têm residência, então ele compra passagem de ida e de volta, no mínimo 12 mil reais ele vai gastar. E esse pessoal vem para cá para roubar. Isso, para nossa imagem, inclusive, é muito ruim, né? A gente fica sem saber onde enfiar a cara, né? E homens e mulheres, não era só homens, não. É, Então, eu entendo. aí ainda acontecem esses fatos, né? Como outros. O português fica, né? Enquanto você não se apresenta o suficiente e convive com eles para eles terem confiança, eles ficam com o pé atrás. Isso é normal. E depende também de que lugar você está. Se você está numa cidade pequena, a reação é de um jeito. Se está numa metrópole como Lisboa, Lisboa é como São Paulo, recebe todo mundo. Olha, eu te digo uma coisa, isso já é antigo. Você sabe que eu acompanhei o Santos mais de 20 anos, fazendo Oi? reportagens, comentando com meu pai, por esse Brasil, pela Europa, cobrimos vários jogos. E quando passava nos aeroportos, tinha as câmeras, né? Só que o pessoal às vezes não. Não era o caso do Santos, eu estou falando de modo geral. Só que eles ficavam todos
as seguranças dos aeroportos ficavam de olho nos jogadores do Santos. Não é que eles iam fazer alguma coisa, não é isso. Mas Aham. ficavam, porque jogador brasileiro sempre foi assim, né? Brasileiro, muita turma, ou grupos, né? Eles gostam de se apropriar da coisa alheia. É assim que eles falavam, né? E era chato a gente ouvir isso. Apesar que Ah, é. eu fiz muitas viagens com o Santos para vários países, vários estados, e não, graças a Deus, nunca teve confusão, nunca teve problema, eu não posso falar. Eu não presenciei. Mas com outras equipes, com outros jogadores, que eram de São Paulo, que eram mais famosos, que eram os queridinhos, teve. Eu nem vou citar aqui, né? Já faz tempo, já faz um tempo, mas tinha. Então não é uma coisa nova, né? E veja só, Aham. os jogadores brasileiros sempre foram destaques, né? Agora que Pois. o futebol, essa globalização, acabou, né, favorecendo principalmente a Europa, né? O futebol É. força, resistência, né? Mas o futebol brasileiro sempre comandou. E sempre teve esse problema, é apenas um exemplo. Mas é para você ver Hum. como isso já vem há tempo, né? E Ah, é uma situação muito chata, né? é constrangedor. É porque todo mundo em cima, mesmo com as câmeras, já tinham as câmeras, eles ficavam cheios de segurança observando. Então, É. é Outra complicado. coisa, Mário, É a que eu imagem do percebo, brasileiro, né? e a imagem do brasileiro, muitas vezes, não são por questões reais, e sim pelo que a televisão brasileira divulga, dando uma ideia do que o brasileiro é, do que não realmente é. As novelas atuais e carnaval e tudo mais, eles mostram a mulher brasileira que dá a impressão que elas vivem sem roupa e que aquilo ali é geral. Então, a mulher brasileira, além do problema da prostituição aqui na Europa, também tem uma fama ruim, né? Por conta disso. A pessoa, imagina, o europeu, não digo nem o português, eu digo o europeu de modo geral, assistindo o carnaval brasileiro, em que a Globo trata aquilo como se fosse uma coisa maravilhosa, eles ficam assustados de ver aquele pessoal todo sem roupa nenhuma. Quer dizer, índio não é. Então, afinal de contas, por que aquele pessoal anda daquele jeito? Então, eles associam essa falta de pudor com a prostituição, acabam generalizando, de certa forma, e a mulher brasileira tem problema para ser respeitada, entendeu? É claro que depois que se conhece e tudo mais, mas existe um preconceito, que, é no, que tem a sua explicação. Pode não se justificar, mas tem a sua explicação, né? Aí em, Aquela Porto, história, né? Não aí, justifica, mas explica. aí em Portugal não tem essa bagunça, Tem, vamos tem. falar assim, Ah, generalizando. não, 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 não. Eu acho Tem que os aqui, meios de. A mídia, ela respeita mais, é isso? aqui a mídia é mais conservadora. Aliás, o povo é mais conservador, de modo geral. Não é essa bagunça que está o Brasil. Né? Não está desse jeito. Aqui, quando eu estava em Lisboa, no Carnaval, aqui em Portugal, em Lisboa, foi demarcada uma área para um bloco brasileiro brincar lá. Eles foram pedir, eles deram. Olha, essa área aqui, não saiam daqui. Para variar, o que eles fizeram? Não Saíram de respeitaram, lá. É. saíram de lá para ir para um lugar que não devia, atrapalhando o trânsito. Aí chegou a GNR, a polícia aqui chama-se GNR. Aqui também é o seguinte, a polícia não alisa nem um pouquinho, não. A nossa polícia tem fama de ser enérgica, vem conhecer a GNR aqui. Eles desceram o cacete na turma. Primeiro avisaram, saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Não saíram, eles desceram o cacete. Aí no dia seguinte, os brasileiros estavam reclamando que foram agredidos porque eram brasileiros. Não, não era porque eram brasileiros. Fosse quem fosse, eles não obedecem regras. O brasileiro tem uma dificuldade de obedecer regras. Aí já viu, né? Por que existe essa disciplina no trânsito? Por que existe essa disciplina, de modo geral, no comportamento social das pessoas aqui em Portugal? Porque todos temem a lei. Quando não existe nada que faça a pessoa temer a lei, é bagunça. É exatamente o que acontece no Brasil. Né? Aqui a polícia aí é mais desprestigiada
do que o bandido. Então, cada vez a baderna predomina, né? Mas Infelizmente. é outro tratamento. Aqui todo mundo... Imagine, eu queria pescar. E eu não peço coisa nenhuma. Eu gosto de ficar lá jogando e, sabe, tomando uma cervejinha e jogando, né? Isso em Lisboa. Olha, tem que tirar licença. Eu falei, mas eu só vou uma vez. Não, e se você for pego, é multa, é isso, é aquilo. Quer dizer, o pessoal tem aquele receio. E eu venho com aquele vício do Brasil, né? De ir na ponta da praia e ficar jogando lá. Isso daí foi no Não pego início, nada. né? Foi no início. Ah. E, e aí, bom, e como é que faz para adquirir a licença? Outra coisa também é a praticidade das coisas, né? Ah, isso você vai no caixa eletrônico, que é o que aqui se chama-se multibanco, e lá você digita isso, digita aquilo, põe um código, vai sair a parte de pesca, você se identifica se é pesca em pé, se é no mar, se é não sei o quê, e sai lá o valor, você paga. Aí, pô, paguei, era 5 euros o mês inteiro, uma coisa pouca, né? E tirei a licença. Mas por conta do pessoal, olha, eu não trouxe você, não me arrisco, porque isso é contra a lei, isso é não sei o quê. O que a gente acha que é uma coisa pequena, eles estão ali batalhando para que seja cumprido. Mas isso Então, é a educação de um povo, né? E a sua mas, educação também, porque muitos brasileiros não iam se preocupar com isso. mas porque temem a, o que acontece se o sujeito não cumprir a lei. A verdade é o seguinte, o que determina a ordem, é claro que existe toda uma questão de consciência, mas o que determina a ordem é o medo da punição. E no Brasil o pessoal perdeu o medo, virou bagunça. Infelizmente, né? É isso que eu vejo daqui, Mas entendeu? tô torcendo para ver uma luz no fim do túnel, né? Isso daí é antigo, mas Todos nós, Mário, eu todos nós. sei, mas porque o cidadão pega 100 anos, 80 anos. A nossa Constituição são de 30 anos. Aí ele matou não sei quantas pessoas, fez coisas horrorosas, depois vira evangélico, não criticando os evangélicos, não. Mas é isso que acontece. Escolhe uma religião, fica um bom garoto, e ele pegou 80, só que ele acaba cumprindo no máximo 10 anos, nem isso às vezes, sai 6 com anos. sai com um bom comportamento e depois repete tudo. Então fica aquele vício, vai e volta, vai e volta. Isso é documentado, não sou eu que estou falando, não, porque a gente lê, a gente pesquisa, você é que nem eu, e vai e volta a matar, volta a fazer. E aí vira bagunça, Mário, vira bagunça. Né? É isso que nós Né? esperamos que acabe, né? Para a gente ter mais segurança em casa, nas ruas, né? Pois É, 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 como era antigamente, né, Mário? né? Com certeza, por esse motivo que eu falei dos pedintes, o morador de rua tem o seu direito, com certeza, mas tem que haver uma disciplina, né? Cada cidade tem que ser disciplinada, o social existe para isso, né? O social de É, cada cidade. Lá em Poços de Caldas funciona assim. Também no sul lá, há muitos anos, meus filhos cresceram em Floripa, né? Que a gente tem casa lá. Então, vivi aqui e lá. E lá funciona assim, não tem essa. Na nossa cidade lá, eles atendem as pessoas que estão precisando, os mendigos, os pedintes, o pessoal que está viajando, sim, mas na cidade não fica. A igreja recolhe, a igreja dá roupa, dá mantimentos, dá condições e mostra o caminho, meu filho. Segue o teu caminho. Aqui já não, aqui todo mundo vem, se estaciona e fica. Então é. é bem diferente. Nós adoramos Santos. Você gosta tanto de Santos, eu te acompanho, que você está Tá? sempre colocando imagens de Santos, não é verdade? Você está sempre Exatamente. colocando fotos de Santos, notícias de Santos, imagens, É, né? Então a gente percebe nessa sua atitude que você continua amando o Santos, você está com saudades, sim, com né? certeza. Te alivia, né? Você colocar isso, você acaba vendo a cidade, Exato. porque hoje com a internet é tudo mais fácil. E as É, informações também estão chegando, né, pela internet muito rápido, né? E a gente é. percebe isso. É por causa disso que a gente cobra dos políticos, das autoridades, as providências. Não é para criticar, para meter o pau em fulano ou ciclano, nada disso. Nós queremos que melhore. Nós estamos É. fazendo a nossa parte e nós queremos que as pessoas também façam a parte deles, né?
Nós estamos conversando hoje, gente, com o Marcos Pérez, ele que é jornalista, estamos falando agora do lado profissional, ele que é produtor cultural por muitos anos de TV. Vamos falar agora como é que ele começou a trabalhar, não é? Você começou a trabalhar com seu pai? Foi isso ou não? Não, não, eu comecei a trabalhar com Hum. TV, na TV Litoral. Mas você começou direto na TV Litoral? Antes disso, você chegou a trabalhar em outras coisas, não? Não, eu fazia já trabalhos com audiovisuais, mas Hum. de maneira amadora, né? Gravava casamento, gravava Eu me aniversário. lembro disso, eu me lembro. Mas eu queria uma coisa ligada à área de comunicação mesmo, jornalismo, etc. Nem que fosse um jornalismo de entretenimento, que foi o que eu acabei seguindo. Então, como eu te falei, quando eu estava fazendo direito, né, no penúltimo ano, surgiu uma oportunidade. Eu vou ler um programa, eu reparei que na TV Litoral não havia um programa cultural, né, especificamente. E a TV Litoral, eu acho que foi um marco na história da televisão na Baixada Santista, porque graças à coragem e à capacidade de empreendimento do Dr. Lupercio Mussi, ele, ele conseguiu levantar aquilo ali do nada e tinha toda uma estrutura bem montadinha de televisão e, e a gente sabe que não é uma coisa fácil, tudo é muito caro, principalmente naquela época, tudo era muito caro. E foi meu contato com ele, e uma vez conversando, eu falei sobre isso, né? A existência que poderia ter um programa cultural, ele falou para mim, faz um briefing e me traz. Eu falei, tá bem. Aí eu montei como é que seria o programa, mais ou menos, né? E levei para ele, ele leu e falou, pode fazer, pode produzir. E só tem um problema, você vai ter que usar o equipamento aqui de madrugada, porque de dia está todo ocupado. Você tem câmera? Eu falei, tenho, câmera eu tenho. Então você grava e vem editar aqui. E aí a gente faz aí uns 3, 4 meses de experiência e depois a gente vê a parte comercial como é que fica. Eu falei, muito obrigado, né? É tudo que eu queria, né? E aí eu comecei a fazer gravações de atividades culturais. Eu tive uma certa facilidade para isso, porque o meu pai sempre foi envolvido com cultura. Ele era membro da Academia Santista de Letras e várias associações espanholas, inclusive, e a minha mãe, Academia Feminina, e envolvido com corais, com música, né? O meu pai foi regente também. E então eu sabia da movimentação cultural da cidade, né? E aí eu comecei a gravar concertos, lançamentos de livros, fazer entrevistas com artistas plásticos, e sempre visando não só mostrar a atividade concretizada, mas como o artista chegava àquilo, né? Então, no caso de uma vernissagem, qual era a técnica que utilizava, como é que ele estudou, como é que ele resolveu fazer aquele tipo de pintura e tal. Eu sempre tentava fazer com que aquela matéria fosse um exemplo para que visse e se sentisse motivado a talvez seguir aquele espaço. Eu sempre tive essa preocupação. E comecei a gravar o que havia e que era possível também, né? Ia de madrugada para a TV Litoral. Imagine, eu montava na ponta da praia, eu morava na ponta da praia, e corria de carro até a Capitão Moraguiar, em São Vicente, onde ficava a TV Litoral, de madrugada, para usar a ilha de edição e começar a editar. E nessa oportunidade eu encontrei uma pessoa que se tornou um grande amigo meu, uma pessoa de um coração enorme, chamado Júlio Pereira, um sujeito fantástico que era câmera, mas também produzia programas, tinha uma experiência muito grande com TV, e com ele eu aprendi muita coisa. E ele me ensinou
sem nenhum problema. Muitas coisas que a gente não teria uma escola para aprender, né? E aí o programa teve uma repercussão no meio cultural, né? E aí eu achei que estava na hora de eu ter um equipamento mais adequado para não só produzir programa para mim, como para quem quisesse, né? E aí eu investi na criação de uma produtora. E foi, vamos dizer assim, uma atitude corajosa, porque na época os equipamentos ainda eram caros e para comprar era difícil, não era uma coisa fácil. Enfim, e aí montei a produtora Qual, numa sala que eu tinha na Pedro Lessa. qual é o nome da Trabalhei. produtora? Era Marvic Produtora. Marvic, porque o meu irmão, na época, veio trabalhar comigo, e aí que resolvemos montar juridicamente a produtora, ficou de Marcos e de Victor, né? E meu irmão é Victor, né? Então ficou Marvic. Depois ele acabou saindo, porque ele é engenheiro, né? Acabou voltando para a área dele, e eu fiquei sozinho e tocando o barco. Na produtora eu fiquei quase 25 anos com ela funcionando. E aí a TV Litoral acabou sendo vendida, ou melhor, a concessão foi transferida para a TV Santa Cecília, e eu tinha montado um programa chamado Revista Cultural, que era exibido na antiga na TV Mar, né, do Gastone Rigo. E lá era outro sistema, né? Na Litoral era Super VHS, algumas coisas em Betacam, e na TV Mar em Betacam. E tive que fazer as coisas em Betacam. Entrei na área da informática para fazer edição não linear, que na época era uma coisa assim ainda, não era muita gente que mexia com isso. E aí comecei a produzir um programa lá também. Nesse interim, eu fui prestar serviço para o projeto cultural da universidade e gravei também, aproveitei, para mim aquilo era conteúdo, as atividades do projeto cultural, que tinha naquela época mais de 15 grupos artísticos. E o meu pai era o coordenador desse, foi ele que montou tudo aquilo ali. E ele fazia isso por amor, né? O salário dele era simbólico. Meu pai era aposentado do Banco do Brasil, advogado, e aposentado do Banco do Brasil, e aquilo para ele adorava. Era o prazer da vida dele era mexer com a área cultural, com música, com corais. Eu tinha uma experiência muito grande nisso. E aí eu firmei uma parceria com a universidade e o programa, e um bloco do programa era destinado à produção feita com alunos da Faculdade de Comunicação. Então, muitas pessoas, e quem quisesse, né, poderia participar do programa montando alguma matéria para o quadro Acontece em Santos que eu produzia. E com isso, muita gente que hoje está na mídia aí fez estágio comigo, fazendo o quadro do Acontece em Santos. A TV Tribuna tem a Tatiana Jorge, a Nina Barbosa, na Record está a Fernanda Burger, né? Olha, muitas pessoas passaram por lá e eu tive o prazer de contribuir um pouquinho com a formação de comunicação deles, né, nessa área de TV. Aí o tempo foi passando, né? Eu acabei realizando algumas produções na área cultural, porque você vai adquirindo experiência, vai conhecendo pessoas, e tive o prazer de, junto com o maestro Saporto, que era uma pessoa também de uma cultura maravilhosa, né? Aliás, a Universidade Católica, o que
não faltavam eram grandes pensadores, grandes estudiosos, pessoas, exemplos de cultura, né? Padre Valdemar Vale Martins, né? Tinha muita gente, a Clotilde Paul, Vilma Terezinha, Isa Fava de Oliveira, Cida Franco, na comunicação, o professor Antônio Fernando, Iberê Silva. Eu fico com medo aqui de fazer uma injustiça, porque eram tantos, certamente eu não falei o nome de todos. Me perdoem os que eu deixei de fora. Mas era um time que formava a universidade, que fazia a universidade ter o nome que ganhou. E todo mundo tinha amor pela instituição naquele período. E o maestro Sapoto me procurou e falou, puxa, o Lourenço Perotti, a missa pontifical dele faz 100 anos e tal, vamos fazer o que você acha de a gente montar um coral ad hoc, né? Quer dizer, pegar pessoas de outros corais, montar um coral só para aquela apresentação e tal, não sei o quê. E tal. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos fazer. Bom, conseguimos montar, juntar o pessoal. E tudo na base do amor à arte. Não era nada pago, não. Algumas coisas é que envolviam cachê, mas a maioria era tudo por amor à arte, na base de todo mundo querer a realização Colaboradores. de amor à arte mesmo, sabe? A maioria não, todos são amadores. E aí fizemos a missa 100 anos da missa pontificada de Perosa, e o maestro ficou feliz e tudo mais. E isso me animou, né? Você, puxa, como é que a gente consegue fazer mesmo? Quando a gente consegue montar, né? E a repercussão que dá. O projeto cultural dava quase 70% de mídia espontânea para a universidade, para você ter uma ideia. Porque eram vários grupos artísticos que se apresentavam e a mídia ia cobrir. E tudo praticamente a um custo baixo, né? Porque não tinha, como eu te falei, era tudo para amor à arte. Então, aí criamos o Coral Unisantos, criamos a Orquestra Filarmônica Unisantos, né? Esse funcionava com cachê, mas a gente aproveitou, a maior parte era tudo rapazes novos, né? E tinha alguns mais experientes e tudo mais, mas tudo pelo amor à arte, por aquela coisa de vamos fazer essa filarmônica ir para frente, né? E foi um sucesso tremendo e tal. Até depois a nova reitoria que entrou, que foi uma desgraça, teve quem achasse que o projeto cultural era uma mina de ouro, né? Porque tinha tanta gente e tal, achavam que ali o dinheiro corria. Quebraram a cara porque o dinheiro não corria nenhum ali. Era tudo na base fazendo as pessoas se animarem por querer conquistar uma realização cultural, de mostrar arte e tudo mais. Então, e você sabe que lidar com artista também é complicado, né? E envolve muita vaidade e tudo mais, então você tem que ter um certo jogo de cintura. Mas a gente conseguia isso porque a gente tinha muito amor à arte. Tinha o grupo experimental de teatro da Unisantos, que foi reativado, com o Nelson Amistur, uma pessoa fantástica. Acaba se emocionando, né? A gente começa a lembrar das passagens da nossa vida, no caso as suas. Por esse motivo que eu falei que você, logo de início, eu acompanhei da melhor maneira possível a sua carreira. Não é porque eu sou seu amigão, não. Porque a gente acompanha, eu sempre fui assim, eu fuço aqui, fuço lá. E nós acompanhamos também o trabalho que você estava fazendo, que a equipe estava fazendo. Então, por esse motivo que eu acho, falei logo de início, que você é merecedor, que você é bem humilde, humilde no bom sentido, né? Mas batalhou muito, lutou bastante, teve a época. Agora, o que eu lamento só nisso tudo é o reconhecimento. Não que você precise de reconhecimento, que você não precisa. Mas eu acho que a pessoa, se tiver que fazer qualquer tipo de situação, de reconhecer o trabalho que foi desenvolvido, não só por você, pela equipe que estava com você, tem que ser em vida, né? Tem que ser naquele momento. Não depois que o cara morre, que surge alguém falando da história,
que vai lembrar da pessoa. A pessoa já foi, a pessoa não é verdade, Marcos? É, É isso que lamentamos. Lamentamos. Essa é a nossa cultura brasileira. Essa é a nossa cabeça brasileira. Que eu não aceito, você também não aceita. Né? Então você começou a lembrar e chegou uma hora que não é. deu para você falar mais, você acabou se lembrando, né? Mário, Hum. eu me emocionei, peço desculpas aqui, Não tem problema porque, nenhum, que isso. porque eu me lembrei de pessoas que amavam aquilo que faziam, como o caso do Nelson, com quem eu trabalhei com ele por 10 anos no Colégio Coração de Maria. A gente dava aula dava apoio pedagógico às matérias na parte de teatro e audiovisual. Aliás, uma ideia fantástica que deu certo lá naquele colégio, naquela época. E, então a gente fazia festival de poesia, festival literário, tudo com um mote de literário e com encenações, gravações. Uma coisa maravilhosa que eu desenvolvi com ele. Ele acabou, depois que ele saiu, e 3 anos depois ele faleceu, a gente tinha vários projetos por realizar. Ele era um cara, ele era escritor de literatura infanto-juvenil premiado. Era uma pessoa fantástica e eu fiquei muito triste. Eu me lembrei dele, me lembrei do meu pai. O meu pai, o amor que ele tinha. Eu ficava muito triste quando eu sabia de conversinhas de que havia interesse disso, interesse daquilo, que ele estava ganhando isso, ganhando aquilo. Quer dizer, a gente que conhece a realidade das coisas, a gente fica muito triste, porque as Eles estão pessoas ganhando acabam por... muito, eles estão faturando. É a Aquela família, quer ideia ver? de, Aquela família ali está levando e tal. E nada. A antes gente de falar, eu acho que a pessoa tem que ter uma informação, vai lá e Pois verifica, é, né? a gente cansou de pôr dinheiro do bolso em tanta coisa. E a gente ainda fica mais decepcionado, às vezes, quando a gente descobre de onde vem, né? Qual é a fonte. Mas então, e naquele período do teatro, eu tive também a oportunidade de produzir, junto com o Nelson, algumas peças, né? Nós fizemos as Troianas de Eurípides, né? Medéia, tantas outras peças. Aquilo foi tão gostoso, produzir aquilo tudo, os ensaios, aquele negócio todo. O Nelson era fantástico, uma pessoa com uma perda. Eu fico muito chateado, muito triste mesmo com pessoas que poderiam viver um pouco mais, porque tinha muito de coisa boa para dar para as pessoas. E quando elas acabam indo mais cedo, não tem substituição, fica uma lacuna, e a impressão que dá é que o que ainda ocupa o espaço é gente de péssima qualidade, né? E o nível das coisas vão caindo. Eu tive uma passagem curiosa. Certa vez eu estava dirigindo o meu carro e eu gostava muito eu gosto, né? Muito de ouvir os noturnos de Chopin. E estava o noturno tocando, eu dirigindo, aí me toca o celular. Eu encostei o carro, pois não, Marcos Pérez? Falei, sim. É Pedrinho. Falei, Pedrinho? Que Pedrinho? Pedrinho Matar. Tá. Pedrinho Matar. Tá certo, eu falei assim. Mas achei que não era, né? O pianista. Aí o Pedrinho falou, olha, já logo vi que você tem bom gosto, você está ouvindo o Noturno de Chopin em Dó menor e tal, não sei o quê. Aí eu arregacei o olho e falei, Pedrinho, mas que honra! Como é que você me descobriu? Ah, eu assisto o seu programa, revista cultural, tal, porque ele morava em Santos, né? Ele morava ali perto da Pinacoteca. Poxa, eu precisava falar contigo, queria trocar uma ideia e tal. Aí combinamos um dia, eu fui no apartamento dele numa segunda-feira, e ele tinha um projeto de fazer uma homenagem às mulheres, fazendo um show só com músicas dedicadas às mulheres, com nomes femininos. E também ele queria comemorar, acho que era o centenário, não era centenário, não me lembro o que era, de Gershwin. Se eu podia produzir o espetáculo para ele, eu falei, claro, perfeitamente. Né? Eu vou fazer aqui um projeto
e posso te apresentar isso na quinta-feira. E aí, tudo bem, aí ficamos conversando, ele me contou um monte de passagens interessantíssimas sobre a vida dele, contando das pessoas com quem ele se apresentou, né? E tal, e nos despedimos e fiquei de quinta-feira a levar o projeto para ele dos dois shows. Aí que o homem na quarta-feira me deu um infarto e morre. Aí eu fui no velório na quinta-feira, só estava aí tinha um valete, né, que era o secretário dele, só estava ele lá do lado do caixão, na Beneficência Portuguesa, e eu fui lá, aí eu conversei com o valete e tal, e depois o corpo acho que ia para São Paulo. E ele até tinha comentado comigo naquela ocasião que ele tinha um baita de um piano de cauda que ocupava a sala inteira. Para entrar na sala, a gente tinha que passar assim, encostando na parede. É cauda inteira, um piano de cauda inteira é enorme, né? E um piano que ele mandou reformar, que ele encontrou numa confeitaria abandonada em São Paulo e tal, reformou, o piano estava uma maravilha. E ele comentou comigo que ele gostaria de deixar esse legado para a cidade, doar para o Teatro Municipal de Santos, caso ele viesse a falecer. Não sei o que virou, não sei o que fizeram com o piano, mas certamente a família não deve ter dado esse destino, porque eu nunca ouvi falar isso. Então foi um fato curioso, né? Falei, caramba, eu também fiz vários programas no começo da Rede Vida, né? Um minutinho Ficava aqui. só. Nós estamos Pois estourando não, o tempo, nós vamos fazer mais um bloco com você, tá? tá bem. Tá, vamos fazer mais um bloco com você, porque quando é necessário a gente faz. E a história de vida sua realmente é muito interessante. Não é porque você é meu amigo, não. Realmente é uma história e a gente já continua. Meu amigo, vou lembrando a você, o nosso canal no YouTube é Mário Barassá Oficial e o Caro Coroa sempre passaram nas redes sociais e também no nosso canal. Você pode dar o seu like, você pode entrar, participa. Isso, se inscreva, se não quiser, assista, critique, elogie, a sua participação realmente é muito importante. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o jornalista Marcos Pérez. Esse cara e coroa é internacional, direto de Portugal, na cidade de Fátima. A gentileza de Gessolar, construtora há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamento sem compromisso. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Daqui a pouquinho nós voltamos com a terceira parte, a parte final, com o jornalista Marcos Pérez. Até mais.